Eu vou dar uma breve explicação sobre as duas casas principais que compõem o Congresso Nacional e quais são as suas diferenças entre ambos em relação aos membros e as suas funções políticas. Tá, o Congresso Nacional é a nossa principal instituição de lei, certo? Ele é formado por dois espaços principais que, apesar de trabalharem juntos, atuam de forma diferente. O Congresso Nacional ele é composto pela Câmara de Deputados e pelo Senado Federal, e que com essa estrutura de duas casas, ela se chama bicameral. A Câmara de Deputados é a casa que representa o povo, tendo 513 deputados. Esse número de deputados, por não ter o estado fixo, ele é proporcional à população de cada estado. Estados com mais população têm mais deputados, enquanto os com menos têm menos deputados. Já o Senado, ele é a casa que representa os estados e o Distrito Federal. Ele tem um número fixo de membros de 81 senadores no total. Como cada estado e Distrito Federal elegem 3 senadores, a representatividade é igual para todos. Isso garante que os interesses menores tenham o mesmo peso que os maiores, mantendo o equilíbrio da nossa federação. Então, sendo assim, a Câmara ela se concentra na representação da população, e é lá que a maioria das leis começa a ser discutida. E enquanto o Senado, ele atua como uma casa revisora e analisa votando o que vem da Câmara, além de defender os interesses dos estados e tal. E é isso, a breve explicação. Espero que tenha gostado. Bom, eu vou falar sobre os cargos dos parlamentares que são ocupados no Congresso Nacional. Esses cargos são ocupados pelo deputado federal, que integra a Câmara dos Deputados, e os senadores, que integram o Senado Federal. Tá, mas qual seria a função desses parlamentares no Congresso Nacional? Bom, o deputado federal tem um duplo papel essencial. Ele monitora as ações do presidente e de seus ministros, convocando-os para prestar contas, solicitando informações e investigando irregularidades, inclusive por meio de CPIs, que é comissões parlamentares de inquérito. Os deputados também discutem e decidem se aprovam ou não as medidas provisórias emitidas pelo presidente da República e discutem em aprovar ou negar as leis. Tá bom, mas você já explicou qual é a função dos deputados. E os senadores? Qual a função deles? Os senadores, eles elaboram e votam projetos de leis, em colaboração com a Câmara dos Deputados. Eles fiscalizam o poder executivo através de diferentes mecanismos, como a convocação de ministros, a CPIs, que é a constituição de comissões parlamentares de inquérito, a aprovação de indicações para cargos-chave e o julgamento das contas do governo. Eu estudei sobre o Congresso Nacional e percebi uma coisa bastante importante. Ele ainda não mostra de verdade a cara do povo brasileiro. Hoje, só 18% dos parlamentares são mulheres. Quer dizer, de cada 10 cadeiras, apenas 2 são ocupadas por mulheres, mesmo a gente sendo a maioria da população. Outra coisa é sobre a raça. Na Câmara dos Deputados, só 25% se declaram pretos ou pardos, enquanto a maioria, mais de 70%, se declara branca. Se a gente pensar que a maior parte do povo brasileiro é negra ou parda, dá para ver que o Congresso não representa essa diversidade. Quando eu olho para os partidos, o que mais se destaca é o PL, que hoje tem maior bancada. São 99 deputados e 13 senadores. Isso dá muito poder para eles influenciarem nas votações. Então, eu vejo que o Congresso ainda ele não reflete a nossa realidade. A sociedade brasileira é diversa, feita em sua maioria por mulheres, negros e pardos. Mas quando a gente olha para quem nos representa, a gente vê também que essa diversidade quase não aparece. É por isso que é importante falar de representatividade e cobrar mudanças.
Bom dia, eu sou a Gisele da turma de Humanidades e eu vou falar sobre os principais instrumentos e políticas ambientais. Bom, os instrumentos e políticas ambientais são ferramentas usadas pelo poder público e também por organizações privadas para proteger o meio ambiente e garantir o uso sustentável dos recursos naturais e poder promover a qualidade de vida. Bom, os principais instrumentos são licenciamento ambiental, que autoriza a instalação e funcionamento de atividades que podem impactar o meio ambiente, garantindo medidas de prevenção e controle. Tem a avaliação de impacto ambiental, AIA, o estudo de impacto ambiental, que são estudos técnicos que avaliam os efeitos de grandes obras ou projetos do meio ambiente. E tem o zoneamento ambiental, ecológico e econômico, que organiza o uso de território de acordo com suas características naturais e socioeconômicas. E tem o monitoramento e fiscalização ambiental, que controla a qualidade do ar, água, do solo e vigilância sobre atividades que causam poluição ou desmatamento. Tem também o sistema de unidades de conservação, parques e reservas, essas coisas, e são áreas protegidas, são áreas protegidas para preservar ecossistemas, e tem instrumentos econômicos, como a cobrança pelo uso da água, créditos de carbono ecológico e pagamento de serviços ambientais. Dentre outros, gente, que são muitos, então não dá para falar aqui. Bom, as principais políticas ambientais. Tem a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei nº 6.938, que base de toda a legislação ambiental brasileira. E tem a Política de Recursos Hídricos, que estabelece a água como bem público e regula seu uso. Tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trata a gestão de lixo, reciclagem e logística de reserva. Dentre outras políticas também, que são muitas e não dá para falar aqui. É isso. Agora vamos começar a análise sobre a população brasileira e quem está dentro e fora do poder. Bom, a análise de quem está dentro e quem está fora, comparando a população brasileira, revela o poder começando com a subrepresentação de mulheres e da população negra, especialmente em cargos de liderança, apesar do avanço na participação de negros e indígenas no Executivo Federal nos últimos anos. Uma parcela significativa da população não se sente representada, com altas taxas de distanciamento em relação à política, refletindo uma crise de representatividade. O acesso desigual a recursos e a persistência de sexismo também são obstáculos para uma representação mais equitativa no Brasil, que possui ranking baixo na representação de mulheres em parlamentos internacionais. Apesar de serem maioria da população, as mulheres são minorias na política, ocupando posições inferiores no ranking de representação parlamentar. Embora a população de negros e indígenas no Executivo Federal tenha aumentado, sua presença ainda é desproporcionalmente baixa. E em relação à população total, com os homens brancos ainda estão dominando a esfera de maior autoridade. Com o volume de abstenção, votos nulos e brancos tem superado o número de votos de candidatos mais votados em votos do candidato. Em votos do candidatos mais votados em diversas cidades, demonstrando um distanciamento entre eleitores e o processo eleitoral. Uma parcela expressiva da população não se sente representada por seus políticos, o que aponta uma crise de representatividade na política. E a legislação e a distribuição de recursos eleitorais ainda privilegiam os candidatos com maior poder econômico, o que dificulta a competitividade de candidaturas de grupos minoritários. E o clima de sexismo, assédio e violência contra a mulher é um dos maiores
é uma das maiores dificuldades para o aumento da população feminina na política. E o avanço e os desafios aumentando da população na participação do executivo, o governo tem observado um aumento na representação de homens negros ou mulheres e indígenas negras ou em cargos de liderança no executivo federal, embora homens brancos ainda predominam. Há uma crescente aceitação de cotas racionais, mas a representatividade de pessoas negras, especialmente mulheres, continuam sendo um desafio para alcançar a equitividade. Agora vamos começar com a análise da população brasileira para saber quem está dentro e quem está fora do poder. Começando a análise, revela que o poder no Brasil não reflete a diversidade étnica ou social ou econômica do país, com subrepresentação de pessoas pardas, pretas e mulheres e com grupos de nível menor de escolaridade e renda. Os dados de censo de 2022 mostram que pessoas pardas, que têm 45,3%, e pessoas brancas, que têm 43%, são a maioria da população. Mas as estruturas do poder, com o poder político, a representação de pessoas brancas costuma ser maior. E a de pessoas pardas e pretas é inferior à sua população, indicando uma exclusão dessas maiorias. E Dominique, quem está dentro do poder? Embora a população parda e preta sejam majoritárias, a representação em posições de poder, como o parlamento, é desproporcionalmente menor do que sua participação na população. Isso significa que, apesar da maior parte da população ser parda e pretas, estes grupos têm a menor voz e poder de decisão nas estruturas políticas, o que faz a população brasileira majoritariamente feminina, mas o poder político ainda é dominado por homens. A subrepresentação das mulheres nas esferas de que mostram que, apesar de sua população em outras esferas, o mercado de trabalho e com o mercado de trabalho, elas não ocupam o espaço de poder de forma equitativa. O que faz que nas esferas mostre que, apesar de sua participação em outras esferas, há também exclusão de grupos de baixo nível de escolaridade de renda. O Brasil possui a maioria de pessoas com ensino médio fundamental. É uma parcela significativa da população que tem renda baixa. A presença de indivíduos com essas características em cargos de poder é muito menor, o que reforça a exclusão. Em geral, a população brasileira é quem está no poder, é quem está fora do poder, pois a minoria que ocupa não reflete a diversidade da população. E quais são os grupos afetados? São pessoas pretas e pardas que não têm representatividade proporcional com sua parcela brasileira, mulheres que são maioria da população, mas também não têm representatividade, têm uma representatividade reduzida nos espaços do poder, pessoas de baixa escolaridade, onde o grupo é grande de pessoas com baixa escolaridade no país, contrasta com o menor com a menor da presença desses indivíduos nos espaços de poder. Pessoas com renda baixa, assim como a escolaridade, a de renda baixa também representa um fator de exclusão, com poucas pessoas representando os grupos e mais pobres no círculo de poder. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado sobre o tema legislação. Qualquer pergunta é só botar aí embaixo nos comentários que a gente vai ficar muito feliz em responder.